Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Você acompanha uma entrevista realizada no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia durante o 29º Congresso Espírita de Goiás. Convidados para estarem com a nossa equipe, Jacobson Santana Trovão, pelo programa Espaço Espírita, e Gabriel Salum, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pelo programa Vida, Desafios e Soluções. Você é nosso convidado especial, fique conosco. Participando conosco todos os anos do Congresso Espírita de Goiás, nós tivemos também a alegria de entrevistar Otacílio Rangel, que participou do painel de encerramento do nosso congresso e que fala conosco hoje sobre o tema central: Senhor, que queres que eu faça? Acompanhe a partir de agora essa entrevista. Nós podemos ter atitude cristã conosco mesmo ao fazer a reforma íntima? Temos que ter. Não é só devemos, nós temos que ter. Quando Jesus diz, utilizando ainda a parábola do bom, não é, do bom samaritano, em que o doutor responde para ele, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, Jesus em outras ocasiões anuncia que essas duas leis, que são uma só, na verdade, continha toda a lei e os profetas, toda a história dos valores espirituais na Terra. Por quê? Porque a gente amar ao próximo só faz sentido se você tiver esse amor. Mas para você ter esse amor, você tem que aprender a amar a si mesmo. Por isso que amar ao próximo sem amar a si mesmo é impossível. Porque o que você vai dar para o outro? Você tem que dar para o outro aquilo que você quer para você. E se você se ama, você sabe o que é melhor para você. Então, se é melhor para você, é melhor para o outro também. Então, a gente tem obrigação de desenvolver na gente mesmo um sentimento de amor pessoal, que a gente chama de autoestima, que a gente se chama de autovalorização. A gente dá muitos nomes para isso, mas ainda não compreendeu o que significa isso, porque nós confundimos amar a si mesmo com egoísmo. E não é isso. Amar a si mesmo é se respeitar, é se compreender filho de Deus e respeitar a bondade divina que nos criou. Quer dizer, é muito mais do que um simples egocentrismo. Amar a gente é respeitar tudo que a gente é e tudo que a gente tem. E ao invés de se autovalorizar em detrimento do outro, utiliza o conhecimento de si próprio para poder fazer referência de progresso. Eu costumo dizer nas oportunidades que tem de falar nas casas espíritas, que o ser humano precisa de duas referências. Uma referência ideal, que é a meta, e isso o Livro dos Espíritos, respondendo à pergunta de Allan Kardec, coloca Jesus como nosso modelo guia. Então ele é a nossa referência, mas é uma referência que nós estamos longe de alcançar, porque as virtudes de Jesus são difíceis de conquistar para nós imediatamente. Nós vamos gastar muitos e muitos milênios ainda investindo no progresso, na evolução para conseguir isso. Por outro lado, como é que a gente sabe que a gente está andando na direção daquela meta? Usando a segunda referência. E a segunda referência não pode ser outra pessoa. Porque se for, você está fazendo comparação. E ao comparar, você se julga capaz de conhecer o outro. E a gente não conhece a si mesmo. Então a referência próxima somos nós mesmos ontem. Se eu hoje estou melhor do que eu ontem, eu estou progredindo. E a direção é a meta, que é Jesus. Então se a gente fizer isso, a gente não fere a ninguém, aprende a amar a si mesmo, e respeita as dificuldades do semelhante. Porque quando a gente diz, eu quero ser igual ao Divaldo Pereira Franco, eu quero ser igual a Madre Teresa de Calcutá, a gente nunca vai ser, porque são outras criaturas. Deus é tão fantástico na sua capacidade de criar, que nenhum de nós, apesar de semelhantes, é igual ao outro. Só existe um Otacílio no universo. Só existe um Robson
no universo. Só existe uma Angélica no universo. Então nós podemos trocar experiências, trocar ideias, trocar sentimentos, mas sempre seremos nós mesmos. Então nós não podemos querer ser igual a ninguém. Nós temos que ser nós mesmos em direção à evolução máxima. E a evolução máxima está representada pela figura de Jesus, que é o espírito mais angelical que visitou a Terra, cuida da Terra e veio nos mostrar o caminho. E é por isso que Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Ele é o nosso responsável. Ele é o nosso diretor espiritual e é o nosso modelo. Mas se nós estamos progredindo ou não, só existe uma maneira de saber. É comparar a gente com a gente mesmo. Verdade. Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta com um bate-papo muito agradável com Otacílio Rangel, nosso querido amigo que todos os anos nos prestigia com a sua presença aqui em Goiânia durante o nosso Congresso Espírita Estadual. Veja a continuidade dessa entrevista. Otacílio, você falou agora há pouco do budismo e nessa análise de culturas, buscando uma melhor definição da nossa,
Há uma fala de Mahatma Gandhi que não é uma crítica, não vou transmiti-la como ele o transmitiu, mas apenas a ideia que ele coloca quando ele fala certa vez do cristianismo e de Jesus. Ele teria dito que admira, respeita o nosso Cristo, mas que abominaria o nosso cristianismo. Como é que você analisaria essa colocação dentro da atitude cristã? O Cristo, o cristianismo, o espírita e o espiritismo? É exatamente baseado naquilo que eu comecei dizendo. Quando Mahatma Gandhi foi questionado, né, e ele deu essa resposta que você está fazendo referência, ele foi perguntado a ele se ele seria cristão. E ele disse: se você me pergunta se eu sou cristão dos homens, eu não sou. Mas se você pergunta se eu sou cristão do Cristo, eu sou. Então, ele compreendeu, e a gente precisa compreender isso também, que o cristianismo que os homens pregam e propagam não é o cristianismo que Jesus nos tem ensinado. Que nós transformamos o cristianismo vestindo ao cristianismo uma roupagem teológica, não é? E uma roupagem religiosa que está longe da ideia inicial do cristianismo. E é esse o objetivo da doutrina espírita. A doutrina espírita não veio inovar nada, ela veio lembrar o que Jesus ensinou, adiantar certas informações que nós já estamos maduros para compreender melhor e corrigir os erros que os homens colocaram no cristianismo que não é do Cristo. Então é uma função diferente. A doutrina espírita, quem entende a doutrina espírita achando que a doutrina espírita é uma religião, está enganado. O objetivo da doutrina espírita não é ser mais uma religião. Nós temos milhares de religiões. Nós não precisamos de religiões novas. Nós precisamos de religiosidade. Religiosidade é atitude cristã. E é isso que a gente ainda não compreendeu. Então ele tinha razão. E ele agia como cristão. Porque ele foi educado na Inglaterra. E ele aprendeu na Inglaterra o que era o cristianismo dos homens. E ele compreendeu claramente, porque ele era um estudioso, que havia uma diferença de atitudes no cristianismo dos homens e no cristianismo do Cristo. É a mesma coisa do doutor da lei na época de Jesus. Quem era o doutor da lei? Era um cultivador das mensagens, dos ensinamentos do mosaísmo. E o mosaísmo começa com os 10 mandamentos. Então, se nós não compreendermos os 10 mandamentos, que estão ali como atitudes religiosas ou atitudes humanas, ela vira um conjunto de leis para ser admirada, mas não seguida. E é isso que a gente tem feito com o cristianismo. A maioria dos cristãos tem nas suas casas um crucifixo pregado na sala, ou sobre a cama que dorme, não é? Ou pendurado no pescoço, ou em algum lugar nós temos o símbolo do cristianismo, que é a cruz, o sofrimento de Jesus. E nós preferimos ver Jesus crucificado do que Jesus nos ensinando, não é? Seguindo os exemplos dele. Essa é a diferença que eu creio que o Mahatma Gandhi queria se referir. E é algo exatamente o que nós precisamos fazer de mudança. Tarsilo, dentro desse contexto que você faz, dessa análise que você faz de perdão, como é que a gente incluiria aí a compaixão? Porque realmente é um sentimento complexo diante de, muitas vezes, agressividades que a gente sofre, o dia a dia. Como é que você vê isso? No entendimento do que significa compaixão, Robson. Porque a gente confunde o conceito de compaixão com dó, piedade. E essa piedade, piegas, que fica enternecido pelo sofrimento do outro e não faz nada. Não é? Compaixão significa você colocar no lugar do outro e buscar compreender o sentimento que moveu a pessoa a ter aquele tipo de atitude e ajudá-lo. Então, compaixão é muito mais do que um sentimento frio, um sentimento interno. Ele é um sentimento de ação. A compaixão implica que a pessoa compreenda o outro e o ajude para que ele
aprenda novos valores e pare de agir da maneira que está agindo. Então, é um sentido diferente também. O conceito de compaixão está dentro da conduta do cristão verdadeiro, né? Quando Jesus ensina os discípulos, ensina todos aqueles que puderam conviver com ele, Jesus, ao se despedir dos discípulos, ele diz isso, que vocês possam ser reconhecidos por minha causa, não pela roupa que vestis, que seja de púrpura, ou pela posição que ocupais, pelos títulos que ornamentais, mas pelo muito amor que dedicais uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, amor significa ação, né? O sentido da caridade, o sentido da compaixão, implica que a pessoa mova o melhor dela na direção do outro. E mova ativamente, não num sentimento que não se aproxima, que não sente o outro e que não o ajuda a modificar-se. Então é um sentimento educativo. A compaixão é um sentimento que todos nós deveríamos cultivar com esse sentido. E esse sentido da compaixão é o mesmo que o budismo prega, que a gente devia aprender. Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. O progresso geral é a resultante de todos os progressos individuais, mas o progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. Nisso mais não há do que uma parte do progresso, que não conduz necessariamente ao bem, pois que há homens que usam mal o seu saber. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que em nós existem. Esse, o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade ao gênero humano, por ser o oposto mesmo do mal. Estamos de volta com um bate-papo muito agradável com Otacílio Rangel, nosso querido amigo que todos os anos nos prestigia com a sua presença aqui em Goiânia durante o nosso Congresso Espírita Estadual. Veja a continuidade dessa entrevista. Dando continuidade à pergunta, como podemos então sermos verdadeiros cristãos? Começando a ser verdadeiros conosco mesmo. Aprendendo a olhar para dentro e nos conhecermos melhores. Se nós entendermos que nós somos criaturas em evolução, que somos espíritos, que estamos progredindo ao longo de milhares de tentativas que viemos fazendo ao longo do tempo através do mecanismo reencarnatório, nós somos os mesmos homens das cavernas. Há 100 mil anos atrás, nós estávamos em grupos lutando pela sobrevivência. E hoje nós estamos ainda lutando pela sobrevivência, divorciados da grandeza espiritual da criação divina. Porque, afinal de contas, nós somos filhos de Deus, somos criaturas divinas. Uma vez eu li atrás, num carro, escrito uma coisa muito curiosa, dizendo assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu achei maravilhoso isso, se a pessoa entender o significado profundo do que significa isso. Porque nós temos tudo que precisamos para ser melhores. A única coisa que nós temos que fazer é usar a nossa própria vontade para nos mover na direção do bem. E a gente prefere ainda viver quase que instintivamente pelos impulsos.
Às vezes a gente tem dizeres assim, olha, quando alguém te ferir, conte até 10, né? Para evitar a atitude agressiva do animal que reage quando ele não é, se vê em perigo de sobrevivência. Nós agimos dessa maneira no trânsito, no trabalho, no dia a dia da vida, dentro de casa. Verdade. Então, se nós não nos olharmos e não nos compreendermos melhores, verdadeiramente, nós não fazemos mudança de atitude. Porque como é que nós vamos mudar de atitude se nós achamos que já somos bonzinhos? Que o mundo é que precisa mudar para nós vivermos melhores. Então, isso não funciona. Não é assim que a gente vai fazer mudança de qualidade. Então, quando cada uma das pessoas que vive em sociedade compreender o seu dever de cidadão, né, como partícipe de uma comunidade, onde ele tem que zelar pelos bens da comunidade, que são bens do todo. Quando a gente aprender a não jogar papel pela janela do carro, né, de sujar o próprio lugar que a gente vive, que a gente acha que está sujando o dos outros, não está sujando o nosso. Mas quando nós ficamos afetados por essa sujeira toda que a gente faz num dia de chuva pesada, a gente abomina isso, mas não muda de comportamento. Então, nós temos que ser verdadeiros. Se a gente quer que os outros modifiquem atitudes, nós temos que ser exemplo disso. Nós precisamos, primeiro, começar a fazer isso em nós. Então, a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você usa agora há pouco, de forma muito simpática, o simbolismo da cruz. E muitas vezes as pessoas pensam que o sofrimento é inerente a uma vida cristã. Nós precisamos sofrer para evoluir? Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, porque ela é sábia. A dor ainda é a grande mestra da humanidade. Se nós não queremos aprender pela inteligência, pela lógica, pela conduta do conhecimento de si mesmo, então a gente vai aprender pelo sofrimento. Então o sofrimento tem um papel, é um papel de impulsionador do progresso. Porque a dor aparece em função de várias coisas. Ela é inerente à vida, porque os animais sofrem. Há circunstâncias que os animais sofrem. Você não pode dizer, ele está sofrendo porque ele fez uma coisa errada. Ele está sofrendo porque a dor é inerente ao processo de aumento e crescimento da sensibilidade da criatura. Então os animais sofrem porque estão evoluindo sensorialmente. E nós também temos um sofrimento desse lado. Basta lembrar que a gente, no corpo, independente do ato que a gente faz, a gente sofre. Quando um dente nosso, em criança, não é? A gente está crescendo, um dente nosso, amolece, começa a querer cair, ele nos machuca, nos fere. Aliás, o nascimento do dente irrita a criança, porque tem que romper a gengiva e aquilo dói. Não é? A gente inventa um remedinho, um anestésico, para passar ali o tal do neném dente, que a gente já começa a aprender ali, para minorar a dor. Mas ela é inerente ao processo de evolução. Mas há muitos sofrimentos gerados por nós mesmos, pela nossa incúria. E aí a gente tem que se ver frente a ele. Se nós resolvermos em nós as incúrias, a gente profundamente modifica o nosso estado de sofrimento. E aí o sofrimento natural da velhice, não é? Porque todo mundo que fica velho, o organismo para de funcionar, não é? Vai ficando envelhecido, as células não funcionam mais do jeito quando a gente era jovem. E a gente então vai sofrendo as consequências disso naturalmente, mas num processo fácil, não é um processo árduo quando a gente tem uma compreensão espiritual maior, porque é transitório, ele dura pouco. E a visão da realidade espiritual, da eternidade, da sobrevivência da vida, facilita e cria na gente recursos de autossuperação a ponto de eliminar a sensibilidade da dor. Porque a dor tem um componente interpretativo, psicológico, que a gente influi nele quando a gente manda em si próprio, que é o que a gente ainda não sabe fazer.
Otacílio, nós do programa Encontro Fraterno agradecemos muito a sua presença aqui no nosso programa, pelas suas belas palavras. Eu que agradeço a gentileza de vocês e me dar a oportunidade de passar para frente um pouco das coisas que eu tenho aprendido na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Nós do Espaço Espírita também agradecemos e esperamos tê-los novamente no nosso programa. Muito obrigado. O nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem. Sem você aqui, não foi fácil, mas agora eu posso te mostrar. Vamos juntos por uma nova estrada caminhar. Eu deixo fluir o amor pra entender que brilha mais que o sol e me guia como um farol. Deixo fluir o que há sempre de bom. A vida continua e a gente aprende eternamente. Aprende eternamente. Aprende eternamente. Eu quero te contar tudo que passei, tudo que vivi. Quando despertei, uma dor senti sem você aqui. Não foi fácil, mas agora eu posso te mostrar. Vamos juntos por uma nova estrada caminhar. Eu deixo fluir o amor pra entender que brilha mais que o sol e me guia como um farol. Deixo fluir o que há sempre de bom. A vida continua e a gente aprende eternamente. Deixo fluir o amor pra entender que brilha mais que o sol e me guia como um farol. Deixo fluir o que há sempre